Evangelho de Lucas, capítulo 19. Só de falar 19, o irmão já sabe quem que é, né? Bem conhecido. Que Deus possa iluminar a minha mente nessa noite e extrair aqui uma palavra que vá de encontro às necessidades das almas que estão presentes nesse lugar. Zaqueu, o publicano. Quem conhece? Dá um glória a Deus aí. Ixi, todo mundo, hein? Oh, Jesus. Vamos ler então a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, era baixinho, né, Silmar? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar ali. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu acho que vou ter que tirar esse paletó aqui, viu? Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós sabemos, hoje eu fui fazer um culto fúnebre. Pensa em alguém que gosta de pregar num culto fúnebre, sou eu. Eu só prego uma mensagem, né? Uma mensagem. Louco, esta noite pedirão a tua alma que tens preparado. É lógico que nunca, a palavra de Deus, ela nunca fica, ela trabalha numa repetição, mas ela vai dando espaço e a gente vai entrando em outras partes, Deus vai falando poderosamente. Hoje aconteceu algo estranho que nunca tinha acontecido comigo no velório, né? O tio do Márcio, que eu fui orar inclusive por ele no hospital, e aí ele me ligou ontem, falou: pastor, aquele meu tio lá que estava com câncer no intestino, ele faleceu, já velhinho, estava bem judiado, tinha perdido muito peso, estava bem magrinho. E aí eu falei: Márcio, eu estou à disposição, né, se você precisar de alguma coisa. O corpo acho que chegou de madrugada. E aí depois ele me ligou hoje, falando se eu podia trazer uma mensagem lá, fazer um culto. E eu disse: com certeza, a coisa que eu mais gosto de fazer é isso. E quando eu cheguei, eu não estou gostando muito desse ar não, hein? Quando eu cheguei lá, tinha uma grande multidão. Nossa, mas era tanta gente, eu nunca vi tanta gente parente do Márcio daquele jeito. E de repente foi enchendo aquele lugar lá, e chama um, chama outro, e uma multidão. Eu falei: eita glória. Eu olhei para o povo assim e vi que a maioria não era crente. Eu falei: ótimo, vamos trazer a mensagem. E o Márcio falou que era para me pregar: pastor, você traz uma mensagem aí de uns 15 minutos. Eu acho que eu preguei uma meia hora. Interessante que depois que eu preguei, eu falei assim: olha, eu vou encerrar aqui a mensagem, faço uma oração, não vou despedir de ninguém, porque eu tenho um compromisso na igreja, e já vou sair daqui, não vou cumprimentar ninguém, já estou de saída. Aí terminei de pregar, e o pessoal ficava assim, todo mundo prestando atenção, assim, parece que nunca tinha entrado numa igreja, parece que era uma novidade para eles. Aí eu terminei de pregar, e quando eu terminei de pregar, fiz a oração, quando eu fui saindo, mas pensa numa salva de palma. Eu fiquei todo tímido, fui saindo assim, mas meu Deus, que negócio é esse? Nunca vi alguém bater palma em velório, né? Mas eu senti que eles foram assim, abençoados pela palavra, né? E quando eu estava pregando ali, eu comecei a olhar, e eu gosto de olhar muito para o rosto das pessoas, que nem aqui, ó, vocês nem imaginam, mas eu olho no rosto de cada um de vocês. E muitas vezes nós temos a direção do Espírito. O Espírito Santo fala conosco, nos dá a direção de como está a vida da pessoa espiritualmente, né? E quando eu olhava para aquelas pessoas, eu via muitos deles angustiados, pessoas assim, perdidas na vida, sabe? Pessoas atribuladas, e muitos deles até envolvidos com bebedeira, né?
de bebida alcoólica e maconha, esse tipo de coisa. O Espírito Santo me mostrava ali, sabe? E eu via aquelas pessoas e eu começava a pensar no meu coração que o homem sem Deus, ele é vazio, é um poço vazio. Por mais que a pessoa queira se autoafirmar, você vê sempre as pessoas esboçando um sorriso, ela nunca mostra que ela está mal. Dificilmente a pessoa mostra, você passa perto da pessoa, ela pode estar arrasada, mas se você perguntar para ela, está tudo bem? Ela diz, está tudo bem. Às vezes não está tudo bem, está tudo mal, está muito mal mesmo. Aquela pessoa está destruída. E o que faz isso na vida da pessoa? É a pessoa não ter Cristo, é a pessoa não ter o Espírito Santo na vida. Muitas pessoas se envolvem com o trabalho, trabalha feito um maluco, trabalha 2, 3 empregos, sabe, parece que tentando se realizar, tentando ali se encontrar no trabalho, mas quando ela olha para ela mesma, ela vai ver uma vida sem motivação, uma vida sem graça. O que é uma vida sem graça? É uma vida sem Jesus, sem a graça de Jesus. E o homem sem a graça de Jesus, ele é como um barco à deriva. Ele pode ter tudo na vida. Você pode sonhar em ter bens materiais, coisas. Você pode até imaginar em ter um pique de uma mansão, um carro de um valor extraordinário, aí, coisa de 500 até 1.300.000, que nem eu conheço pessoas que têm um carro de 1.300.000. É muito dinheiro em bens materiais, em coisas. Aí você investe na sua casa, eu quero fazer isso, eu quero comprar aquele sofá, eu quero comprar aquela televisão, eu quero adquirir isso, quadros na parede. Mas quando muitas vezes você senta ali, há um vazio na tua alma, e aquilo não consegue te preencher, porque bens materiais são coisas, e o homem não precisa de coisa para ele se alegrar. A única coisa que o homem precisa é ter Jesus no seu coração. Eu me lembro um pouco da minha vida, há muitos anos atrás, há 30 anos mais ou menos, porque eu tenho 28 anos de crente. No domingo na minha casa era o dia mais triste da minha vida. Eu lembro que eu pegava o meu carro naquela época, comprava aquelas cervejinhas long neck, que o Fabiano deve conhecer muito bem disso. Agora não usa mais, né? Mas já tomou todas, né? Aí colocava ali no piso do carro, ali, no tapete. Colocava, eu gostava muito de Beethoven. Aí eu colocava ali o Beethoven, e subia a Brasil, e descia a Brasil, e subia a Brasil, e descia a Brasil. Homem vazio, sem graça. E muitas vezes eu caía no choro e perguntava, mas por quê? Por que esse vazio dentro da minha alma? Na época eu era gerente de uma grande empresa, tinha tudo à disposição. Eu cuidava de tudo da empresa, na parte operacional, na parte administrativa, comercial. Eu tinha um monte de empregado ali, ó, era só estalar o dedo. Todo mundo me chamava de chefe, chefe para lá, chefe para cá, chefe para lá, e tremia de medo de mim, porque eu nem sabia que eu era tão bravo assim. A Marisa descobriu que eu era bravo, porque antes de eu conhecer a Marisa, ela foi vender roupa lá na firma que eu trabalhava, e eu tinha um vidro bem grande assim como esse, era um vidro fumê. Eu via os funcionários, mas eles não me viam, eu sondava eles ali, sabe até o que eu fazia? Eu colocava um grampo no telefone, gravava toda a conversa dos funcionários, e quando eu ia para casa, eu colocava num gravador, e estava ouvindo o que eles falavam, e muitas vezes em mim, descia além em mim, falava mal de mim, esse patrão, isso é munheca, é não sei o que lá, e falava mal. E a Marisa um dia, quando foi visitar lá, não é bom você não vir nesse horário, porque se o chefe chegar vai dar problema.
Eu nem sabia que eu era um cara chato desse jeito. Eu nem sabia que eu era uma pessoa prepotente. Eu nem sabia que eu era arrogante, soberbo. Me parece a impressão, Fabiano, que o Espírito Santo gosta desse soberbo, né? Ele fala assim: eu vou te pegar. Eu vou te pegar, rapaz. E eu estava vendo o pastor Celso, todo feliz com um moinho moendo café. E ele falava assim: é desse jeito que Deus faz com você, ó. Ele vai moendo, ó. A Marisa, esse tempo aí já passou. O tempo já passou. Aí eu entrei no processo de libertação. Você imagina alguém que foi quebrado. Eu parecia aquelas galinhas da Angola. Estou fraco. E quanto mais eu estava fraco, mais Jesus quebrava eu. Para tirar dentro de mim o orgulho, a soberba de dentro de mim. A Marisa disse que eu era muito exibido. Eu nem sabia que eu tinha essas coisas. Eu achava que eu era um cara normal. Mas Jesus olhava para mim e falou: rapaz, para mim fazer alguma coisa, você vai ter que quebrar tudo para fazer um vaso novo. E até hoje Jesus trabalha na minha vida. Até hoje. E eu louvo a Deus porque Ele faz isso. Muitas vezes quando eu penso em fazer alguma coisa errada, o Espírito fala: rapaz, você é crente. Você é crente. Aí eu tenho você, me perdoa. Nós temos que estar todos os dias sendo trabalhado pelo Espírito Santo, porque para nós chegar lá, irmão Valmir, nós temos que ser santo. Irmão Valmir tem uma história linda de conversão também. Pensa num homem que foi arrancado do lixo, mas hoje está aí. É um profeta de Deus, é um pregador da palavra. Paulinho saiu com um saco nas costas lá do roncador. Hoje é um dos grandes empresários, junto com o Fabiano, no ramo da construção. A casa mais bonita do Sarandia do Paulinho. Aqui, ó. O evangelista Marcos também arrancado da droga, do lixo. Aqui hoje, homem cheio do Espírito Santo. O Wagner nem se fala, todo mundo conhece a história. Cheirador de cocaína, né? Olha o que Deus fez. E tantos que estão por aqui. Esse moço tem uma história linda, que vai ser um pregador da palavra. Estou cuidando dele, estou discipulando ele, porque eu sei que Deus tem uma promessa linda. Mas nós não podemos fugir do trabalhar de Deus. Quando eu vejo alguns irmãos que ficaram em casa hoje, você está ouvindo na live aí, ó, o pastor está falando com você, não seja frouxo, porque se te mostrarem frouxo no dia da aflição, a tua força será pequena. Seja homem. Jesus não chama covarde, Ele chama homem de verdade. E eu apanhei de Jesus. Eu apanhei para mim aprender a ouvir a voz do Senhor. E hoje, graças a Deus, Ele fala comigo. Ele tirou de mim aquele coração sujo, pecador, e me colocou um coração de adorador. Por isso eu estou aqui hoje. Eu sei que a autoridade de Deus está sobre mim para me falar da palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse texto bíblico aqui de Zaqueu, a Bíblia fala que Zaqueu era um homem chefe dos publicanos. Se ele era chefe, ele era alguém importante. Ele era alguém que comandava. Ele era alguém que delegava ali, ó, a autoridade, dizia: faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Chefe. Quantas pessoas, eu queria ser chefe. Chefe é uma liderança que Deus te dá. Antes de você conhecer a Ele, Deus já dá uma liderança. Depois Ele vai trabalhar para você ser líder no reino espiritual. Então Zaqueu era um homem que não sei se ele saiu da miséria, se ele saiu da pobreza, mas ele foi galgando posições e mais posições, e ele acabou sendo chefe dos publicanos. Alguém que as pessoas olhavam e invejavam a posição dele, porque era um homem bem sucedido. Além de Zaqueu ser chefe dos publicanos, diz a Bíblia que ele era rico, poderoso, tinha mansão,
tinha criado ao seu redor. Ele estalava o dedo, irmã Franciele, e vinha: sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Traz uma água gelada porque essa não está muito boa. Ah, traz um cafezinho. Ah, traz isso. Ele era servido, ele era rodeado de criado que o servia, porque ele era um homem rico, era um homem poderoso. Só que eu não sei quem falou aqui hoje, o Marcos, que a riqueza não preenche o vazio da nossa alma. A riqueza não preenche. Tem muitas pessoas: eu quero ser bem sucedido na vida. Mas você precisa estar primeiro debaixo da bênção de Deus, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Quando nós olhamos para a história do jovem rico, que história tremenda. Quando esse homem chega, ele não teve dificuldade nenhuma de, sendo um príncipe, se prostrar diante do carpinteiro da Galileia. Isso mostra que tinha uma parte humilde dentro dele. Ele caiu de joelho diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para me herdar o reino do céu? Pergunta. Eu acho que todos nós que se chegássemos perto de Jesus, seria a primeira pergunta: Senhor, o que eu faço? Eu estou no caminho certo? É isso mesmo que eu devo fazer? Jesus olhou para ele, falou assim: conhece os mandamentos? Ele disse: quais? Aí ele disse: não matarás, não adulterarás, não, honrar o pai e a mãe. Ele olhou para Jesus e falou: isso eu faço desde a minha meninice. A Bíblia diz que Jesus o amou. Olha. Aí Jesus olha para ele e diz assim: só está faltando uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres, e vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Ele estava na portinha, Rogério, estava na porta. Jesus não queria riqueza, Jesus não queria ouro, Jesus não queria nada dele, simplesmente estava sabendo onde que estava o coração dele, que o coração dele estava nos bens materiais. Será que nós que estamos sentados aqui na nave nesta noite, nós não temos criado o nosso bezerrinho de ouro, que para mim, ele é muito mais do que Cristo, ele é muito mais do que igreja, muito mais do que comunhão, mais do que o relacionamento com os irmãos, com a igreja que vai morar no céu? Toma cuidado, porque a Bíblia diz: onde está o teu ouro? Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Só que tem muita gente que às vezes não tem tesouro, não está com os seus olhos no dinheiro. Talvez a família, colocando a família acima de Jesus. Eu conheço um pregador muito famoso que hoje já não é mais. Ele falou uma frase praticamente há 28, 25 anos atrás, que aquela frase marcou a minha vida. Ele diz assim: primeiro lugar na minha vida é Deus, segundo é a minha família, e o meu ministério eu levo a reboque. Se você, homem de Deus, não conseguir andar junto com a sua família, com Deus, está faltando sabedoria. Porque a nossa família tem que estar junto. Nós não podemos separar Deus e família. A família é abençoada por Deus, Deus é a nossa cobertura. E junto nós vamos adorar a Deus. Esse homem falou isso, sabe o que aconteceu? Coitado, hoje é um bobo da corte, um homem super inteligente, mas as palavras que ele fala já não. Um dos grandes pregadores, pregava em todas essas igrejas. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós se achamos sábios demais e nós acabamos tropeçando em alguma coisa. Mas voltando para o texto, nós vemos então esse homem que era chefe dos publicanos,
E era poderoso, era rico, tinha uma mansão, eu não sei se naquela época não tinha carro, mas se tivesse carro, quem sabe tinha uma Lamborghini, quem sabe tinha uma X6, ou os melhores carros do ano. Ele tinha tudo à disposição. Eu acredito que, Marisa, que muitas vezes Zaqueu levantava à noite, não conseguia dormir, começava a olhar para tudo aquilo que ele tinha, para aqueles tesouros que ele tinha, bens materiais, casa grande, criadagem, tudo, piscina, sauna, tinha tudo. E ele batia no peito muitas vezes. O que está faltando para mim? O que está faltando para mim? Eu tenho algo para falar para a igreja nesta noite, na autoridade que o Espírito Santo me concede. Tem muitos Zaqueu sentado aqui na nave nesta noite. Você é crente, você está na igreja, muitas vezes está de terno e gravata, prega, dizima, mas quando você olha para você mesmo, você vê um vazio na tua alma. E você fala, mas por que isso se eu sou crente? Por que isso? Porque esse vazio dentro de mim não era diferente, porque a Bíblia diz que Zaqueu era filho de Abraão, como eu e você é. Mas dentro dele, Rogério, havia um buraco negro. E a atitude que esse homem toma, ele desejou a ver Jesus. Muitas vezes desejar só ver Jesus não é o suficiente. Nós precisamos tomar uma atitude. E a Bíblia diz então que Zaqueu, ele sentiu no seu coração de ir encontrar com Jesus. Primeiro obstáculo, grande multidão. O que significa multidão? Fabiano Reis, impedimentos. Muitas vezes você quer vir para a igreja, chega pessoas indesejáveis, que não sabe que você é obreiro na igreja, mas está ali, não vai embora, e você, eu não posso ir hoje, porque é impedimentos, são impedimentos que aparecem na vida do crente, para ele não poder andar no caminho. Uma grande multidão. Jesus estava sempre rodeado, Felipe, de pobres, aleijados, paralíticos, coxos, aqueles que eram marginalizados, estavam ali aos pés de Jesus, para ouvir uma palavra de esperança. Mas a Bíblia diz que Zaqueu não pôde chegar perto de Jesus. Jesus estava em Jericó. Jesus acabara de curar o cego de Jericó, e a fama de Jesus espalhava por aquele lugar, e as pessoas se ajuntavam para ouvir as parábolas, para ouvir os ensinos de Jesus. Eu não sei o que aconteceu com Zaqueu, Jackson. Talvez Zaqueu ficou sabendo que Mateus, o publicano, que era coletor de imposto, que trabalhava numa alfândega, e Jesus passou por ali, olhou para ele e disse: me segue. A Bíblia diz que ele deixou tudo, se levantou e seguiu a Jesus. Como que alguém pode deixar um trabalho desse para seguir Jesus? Jesus não estava prometendo nada para ele, Jesus só falou: segue-me. Jesus está dizendo para você hoje, ele não está te prometendo nada, ele está dizendo: segue-me, para de olhar para a circunstância, vem a mim, porque eu mudo a tua história, eu curo o vazio na sua alma, eu trabalho na tua vida, eu faço tudo novo. Segundo obstáculo, do tamanho da Silmara, a Bíblia diz que ele era baixinho, mas cheio de tutano, viu, Silmara? Baixinho não é discriminando, não. Tem baixinho aí que derruba grandão, hein? Olha a história de Golias. Tinha um monte de guerreiro lá, precisou vir um baixinho lá para derrubar o Golias, né, Paulinho? Então eu não estou discriminando você não, Silmara. Não é bullying não.
A Bíblia também fala assim, a Bíblia não fala nada disso não. Opa, peraí, deixa eu corrigir aqui. Diz que nos menores frascos é que estão os melhores perfumes. Só para retratar, senhora, para você não ficar triste comigo. O homem era pequenininho, grande multidão. Ué, se fosse muitos crentes que tem por aqui, eu já fiz a minha parte. Eu tentei ir até Jesus. Primeiro lugar, tinha uma multidão. Segundo, eu sou baixinho, não tem como fazer. O que aconteceu? Amém. E aí o baixinho, em vez de desistir, mas os baixinhos são persistentes. E é isso que o crente tem que ser. Nós não podemos desanimar diante dos obstáculos, diante das circunstâncias, não. Nós temos que ter a convicção de que nós temos que ir até Cristo. E diz a Bíblia que o baixinho subiu em uma figueira brava. Você imagina só, Márcia Cristina, um baixinho todo bonito, bem vestido, né? Com equipazinho na cabeça, né? Todo cheio de aquelas coisas de judeu lá, sobe numa figueira brava. Quanto tempo será que ele ficou ali, Marcos? É muito tempo, né? Porque Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, e as pregações de Jesus às vezes duravam muito tempo. Ele subiu lá e ficou esperando. Jesus vai passar por aqui. E o interessante é que quando Jesus lá vem vindo com uma grande multidão, nós que conhecemos Ele, dizemos assim, irmão Isaac: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus chegou embaixo daquela figueira, Robson, e olhou para cima. Paulinho, Jesus, quando Ele olha para nós, Ele olha com um olhar de raio-x. Ele viu a angústia daquele homem, Ele viu o vazio daquela alma, e Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você imaginou que alguém só queria ver Jesus? Ele só queria ver, quem sabe, Jesus de longe, para ver o que acontecia com aquele homem, o que falava dele, se era real mesmo. Mas Jesus veio, olhou para ele e disse: olha, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus está batendo a porta de corações aqui, ó. Quem sabe esse vazio vai sair hoje, Zaqueuzinho. Você que está aqui hoje, perdido como Zaqueu, filho de Abraão, vazio na alma. Mas hoje o Espírito Santo está querendo entrar dentro de você para mudar a tua história. E a Bíblia fala, evangelista Marcos, que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Aquela carranca de Zaqueu naquele momento, Ana, foi transformada por um sorriso, porque a Bíblia diz que ele desceu jubilando, ele desceu gostoso. É isso que as pessoas não conseguem entender no crente. Ele está sendo provado, ele está sendo ali tratado por Jesus, mas o coração dele está alegre, porque ele entende pela palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é certeza, não há dúvida. Jesus não está brincando com a sua vida, não. Ele não colocou você como uma marionete, não. Ele colocou você para comer o melhor desta terra. Nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Então agora Zaqueu, que era um homem vazio, que era um homem triste, ele entra na sua casa com Jesus, para hospedar na casa dele.
Aí alguém já diz, ó, os publicanos e fariseus, olha ali, ó. Jesus entrando na casa de pecador para hospedar. Zaqueu senta num banquete, porque é tão gostoso quando você está com Jesus na mesa. É tão gostoso quando você sente a presença dele na hora do almoço. Você levanta a mão e fala: Senhor, eu te louvo. Se é uma bisteca que você está comendo ali, se é uma carne boa, como picanha, alguma coisa, você fala: eu te louvo, Senhor, por essa picanha maravilhosa. Mas, Senhor, eu te louvo também por esse ovo frito, gostoso, maravilhoso, com esse feijãozinho que o Senhor me deu. É alegria no coração de ter Jesus na sua casa, participando contigo. Agora Zaqueu, ele era diferente, porque ele tinha tido um encontro com Cristo. Ele não era mais o mesmo homem vazio. Ele não era homem que estava olhando para os seus bens materiais, tentando se alegrar em coisas. Agora ele tinha Cristo como seu amigo. Ele tinha Jesus como seu companheiro. Primeira atitude de um homem convertido: Senhor, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus mandou ele dar alguma coisa. Engraçado que se nós olharmos para o rico, Jesus falou para o rico: ó, vende tudo que você tem. Para o Zaqueu ele não falou nada, mas o Zaqueu houve uma conversão no coração dele. Ele já se desprendeu daquelas coisas. Irmã Milena, ele disse: olha, Senhor, eu dou metade dos meus bens para os pobres. Jesus com certeza olhou para ele assim. E aí Jesus se surpreendeu mais quando ele diz assim: olha, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Aí Jesus não aguentou. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Será que, ouvindo essa narrativa hoje, nós não temos alguma coisa parecida com Zaqueu? Será que se eu analisar dentro do meu ser, eu não sou um Zaqueuzinho disfarçado de crente? Que eu estou apegado em tantas coisas que me tira do foco. E para nós termos uma experiência com Jesus, Fabiano, a Bíblia fala assim que você tem que deixar tudo. Como é difícil deixar, renunciar. Esse negócio de renunciar não é comigo não. Graciela é ruim, né? Esse negócio de renunciar. Mas não dá para servir o Senhor assim do meu jeitinho, Jesus. A gente se conversa, a gente se acerta, mas tem que deixar tudo esse negócio. E a Bíblia fala, é mais profunda. Se você não deixar pai, mãe, filho, mulher, você não é digno de mim. Ninguém está mandando largar da nossa família, mas para nós colocar prioridade no reino. O reino de Deus, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hoje é uma palavra pastoral. Hoje Jesus está falando contigo, comigo, conosco. Esse negócio de apontar, essa palavra é para você, é uma espada. Ó, aqui ó. Se você apontar o dedinho lá, tem 3 apontando para você. Será que não está na hora da gente fazer uma autoanálise na minha vida? Porque as promessas de Deus não têm acontecido na sua vida. Será que é culpa de Jesus ou é culpa do Zaqueu que está dentro de você? Que está apegado em coisas, estão valorizando muito mais coisa. Porque se nós não desprendemos das coisas desse mundo, carne e sangue, presbítero Valmir, não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar. O que você está pensando dessa palavra nessa noite? Será que Deus está falando contigo ou está falando com o irmão do lado?
Será que não está na hora de oferecer mais para Deus? Porque Deus ofereceu o Filho dele no meu lugar. Ana, Jesus foi esmagado, ele foi moído. Você era para ser condenado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Eu louvo a Deus porque eu não estou gritando muito mais não, né, Marisa? Graças a Deus, né? Tem pedido para Jesus, não quero ficar, eu quero falar mais baixo, quero falar mais calmo, para que a palavra, sabe, se encaixe nos corações. Eu gosto de ver o irmão Valmir pregar, que ele pega manso, tranquilo, não é do muito falar, não é do muito gritar. A Bíblia diz que a palavra, ela penetra, Lelo, nas juntas e nas medulas. Ela penetra lá no fundo da alma, e ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração do homem. Agora eu pergunto, qual é a intenção que você está aqui hoje? O que você veio fazer na casa de Deus hoje? Você veio olhar para o pastor, para a gravata do pastor? O Nicolas tocando esse teclado bonito como ele toca? Ou você veio oferecer o seu culto racional ao Senhor Jesus? Porque a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Ele se desprendeu. Ele agora se tornou amigo de Cristo, porque as coisas estavam fazendo mal para ele. Quando você começa a adquirir, você vai se prendendo naquilo, e aquilo vai tirando você do foco. Eu não estou falando aqui que os ricos não vão herdar o reino de Deus, jamais. Abraão era um sheik, um homem riquíssimo. Jó, mas eles separavam o santo do profano. Será que nós não estamos misturando o santo com o profano? A igreja de 20 anos atrás, irmão Valmir, você que é crente desde quando nasceu, você sabe, era diferente, tudo era pecado. Hoje nada é pecado mais. Não, pastor, mudou. A Bíblia mudou? Está na hora de nós começarmos a refletir na nossa vida, porque nós somos santos. Quando alguém subiu aqui ontem e falou: não, nós não somos, eu não sou santo. Não, você é santo sim. O apóstolo Paulo diz que nós somos santos do Senhor, e Jesus é santo. Para você agradar a Ele, você precisa se despir do velho homem, dessa natureza que muitas vezes alguém pisa no teu pé, você quer já, o meu braço não é convertido não. Você quer um carrasco que trata a sua esposa mal, e depois vem aqui com aquele pique de cantão. A esposa que chuta a canela do marido, depois vem aqui toda. O crente precisa ser equilibrado. Equilibrado. Nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala com você diariamente, né, Claudinha? O Espírito Santo fala constantemente com nós, é que não queremos ouvir. Mas será que é Deus mesmo? Será que é Deus que está falando? É claro que é Deus que está falando. Deus fala conosco na mente, Deus fala conosco no coração, Deus fala conosco através de uma mensagem, Deus fala conosco através de um hino, através de um mendigo na rua. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração e perdemos o foco, perdemos o reino. Tem muitos Zaqueu sentado aqui nessa cadeira, que hoje Jesus está te chamando. Eu quero entrar na tua casa, eu quero curar o teu coração, eu quero mexer com as suas estruturas. Tem
tem gente que tem medo de Deus. Nós não podemos, no tempo lá do Antigo Testamento, quando Deus começou a falar nas montanhas, os trovões, e o povo, não, fala você com ele, com Moisés, porque nós temos medo de Deus, Deus vai nos matar. Nós somos filhos de Deus. Se havia algum pai matar filho, não mata. Deus quer ter um relacionamento com a igreja, que é a igreja santa, que vai morar no céu. Reflete hoje. O que está te prendendo para você não deixar Deus trabalhar na tua vida na totalidade? Porque Deus não chamou você para isso aí que você está, não. Ele tem muito mais. Muito mais. A glória de Deus é muito maior do que você imagina. Você às vezes fica prendendo em coisinhas insignificantes. Deus tem um reino inteiro para te mostrar, uma glória inteira para te mostrar. E quando você começar a ver isso, você vai olhar para as coisas. Coisas são coisas. Coisas são coisas. Deus é Deus, Deus é eterno, Deus é grande, Deus é soberano, Deus é poderoso. A glória dele enche a terra. Vamos colocar em pé. Essa é a palavra que Jesus mandou pregar hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que tudo que Jesus mandou eu falar, eu falei. Eu não vou levar para casa de jeito nenhum. Talvez você esperava uma palavra de reteté, de você pular, saltar. Não. Deus não está falando dessa forma. Deus está falando para você refletir no teu chamado. Quem é você diante de Deus? Jesus está te chamando hoje. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar dentro do teu coração, mexer com as tuas estruturas. Mas você tem a chave para o lado de dentro. É você que abre. É você que deixa. Quantas vezes Deus está te chamando e você não? Deus te chamando e você não? É do meu jeito, Deus. Vai haver um tempo que Ele não vai chamar mais. E você vai perder todos os tesouros que Deus tem para você. É uma vida chata sem Cristo. É uma vida vazia sem Cristo. Por isso que muitas vezes esses doidinhos de Jesus que se converte, está lá nas drogas, no crack, na maconha, na cocaína, chega e começa a saltar dentro da igreja, você não consegue entender a alegria que está dentro dele, porque tudo aquilo que ele usava lá não trazia satisfação nenhuma. Mas a presença de Deus traz renovo, traz alegria, traz paz, traz gozo. Se Deus falou com você nesta noite, eu te desafio a vir aqui. Deixa Jesus entrar na tua vida. Porque não adianta você ficar se fingindo de crentão e o arrebatamento vem e você fica aí. E não vai ter mais oportunidade. A Bíblia diz: se ouvires hoje a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Reflete, como que está a sua vida espiritual? Como que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Se você está de bem, que tudo isso que eu preguei aqui foi para o pessoal da live lá, fica onde você está, não precisa vir aqui à frente. Não estou chamando ninguém para se emocionar. É você que vai analisar do seu interior. E mediante a sua análise, você vai sair dali e vai vir aqui diante do altar e dizer: Senhor, eu quero uma vida nova para mim. Eu não quero mais isso. Eu não quero deitar e acordar numa cama, ficar virando de um lado para o outro, com o coração vazio, com a alma triste, perguntando por quê, por quê, por quê. Os nossos porquê nós resolvemos diante de Jesus. Os nossos porquê nós resolvemos diante do Mestre Jesus. E Ele está aqui hoje. A cruz está estendida hoje aqui. É você e Deus. Eu não vou fazer sensacionalismo de maneira alguma.
Você vem se você quiser. Pode adorar. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar frente está aqueles que entenderam, Pai, que precisa de uma vida nova na Tua presença, Senhor. Eles vieram aqui em forma de humilhação, meu Pai, e eu sei que todos aqueles que vêm se humilhar diante do Senhor, como aquele jovem rico que aparentemente ele se humilhou, mas não se entregou. Aqui tem vida nesta noite, Pai, que está reconhecendo as inquietudes da sua alma, que precisa de um renovo, que precisa de uma transformação de vida, Pai. E hoje é o dia, hoje é o dia. É o Espírito Santo que está aqui operando. É o Espírito Santo que está aqui operando em cada coração aflito, em cada alma vazia nesta noite, Pai.
quebrada, laços estão sendo desfeitos, e a obra do Senhor está sendo por completa na vida desse homem, na vida dessa mulher, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe a fragilidade, a necessidade que eles vieram aqui diante do altar. Eu não posso resolver o problema deles, mas a palavra pode operar, a palavra pode transformar, a palavra pode mudar vidas aqui nesta noite, meu Pai, porque o Senhor está olhando para o coração de cada um, e o Senhor sabe as necessidades. Por isso eu sei que a tua mão está estendida para fazer milagre, para transformar vidas nessa noite, no nome de Jesus. Espírito Santo, é o Senhor que com gemidos inexprimíveis está intercedendo por aqueles que vieram aqui, Senhor, com muita dificuldade. Mas eu creio, Jesus, que a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, Senhor. Cura os corações, cura as mentes nervosas nesta noite, cura os corações aflitos nesta noite, Pai. Quebra maldições em nome de Jesus, desfaz os laços, oh Deus. Eu sei que é só o teu Espírito Santo que conhece o coração, Pai, e sabe como agir. Oh, aleluia. Nessa noite o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o nome daquele que é santo. Aleluia, aleluia. Nesta noite tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você está. Se tiver alguém hoje que quer reatar aliança com Deus, levante a sua mão. Você que está afastado, que está fraco, aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém nesta noite que quer fazer isso? Não perca a oportunidade. Amanhã não te pertence. Quem sabe hoje é o seu último dia na terra dos viventes. Eu tinha um filho com 48 anos, não faz nem 3 meses, morreu dormindo. Deu um fulminante nele. Ele era obreiro aqui dessa casa. A alma dele foi para o céu. Agora eu pergunto para você: você está preparado? Se der um fulminante em você, você está preparado para ir para o céu hoje? Ou você quer se render aos pés do Senhor Jesus e pedir misericórdia para Deus? Hoje mesmo Ele escreve o seu nome no livro da vida. O que acontecer com você da agora para frente é a responsabilidade de Jesus. Ele vai cuidar dos seus passos, do seu caminho. Tem alguém que quer fazer isso além dessa irmã? Levante a sua mão. Não tenha medo, não tenha medo. É com Jesus. O sofrimento dele foi tão grande para a salvação da tua alma, e você vai rejeitar isso nessa noite? Deus está te dando oportunidade. É hoje. Amanhã é outro dia. Quem sabe essa noite é a última. Você não quer fazer isso? Amém. Então vamos orar. Como é seu nome, filho? Você é uma mulher inteligente, né? Entendeu o que Deus falou com você. Pai, aqui está essa mulher, Pai. Senhor, ela se submete a Ti nesta noite. Ela entrega a sua alma ao Senhor, meu Deus. Com a humildade do seu coração, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. E a partir de agora, Senhor, o Senhor vai andar com ela nos caminhos mais difíceis, mais inseguros. Como diz o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. O Senhor vai ser com ela nos atalhos, nos caminhos, nas dificuldades, nas doenças, em toda a circunstância.
A mão do Senhor vai estar estendida, porque nesta noite ela faz uma aliança com o Senhor, Pai. Abençoa os seus passos e confirma as promessas de Deus na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vem todos.